Imagine olhar para o céu e saber que naquele exato momento um visitante de outro sistema solar está cruzando o espaço e vindo na nossa direção. O telescópio Hubble captou imagens de um cometa que não nasceu aqui, um intruso cósmico que viajou por milhões de anos-luz até entrar no nosso quintal cósmico. Mas o que ele carrega? Apenas poeira estelar ou segredos capazes de mudar o que sabemos sobre o universo? Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar sua visão do espaço para sempre. Capítulo 1. Como ele foi encontrado? Imagine bilhões de anos vagando pelo vazio, cruzando regiões onde nenhuma estrela brilha, atravessando tempestades de radiação cósmica, sobrevivendo ao frio absoluto e à solidão interminável. E então, um dia, ou melhor, um instante cósmico, um novo sol aparece no horizonte do infinito. Não um sol qualquer, mas o nosso. Foi assim que o 3i Atlas entrou na nossa história. Tudo começou no dia 1º de julho de 2025. Enquanto o mundo dormia, um sistema automatizado no deserto do Chile, chamado Atlas, vasculhava o céu. Era mais uma noite comum de varredura. Estrelas, asteroides, cometas conhecidos, até que algo diferente piscou na tela. Um ponto luminoso se movendo rápido demais, numa trajetória impossível para qualquer corpo preso pela gravidade do Sol. Um viajante, um intruso. Os algoritmos confirmaram. Não era um erro, não era lixo espacial, não era sequer parte do nosso sistema solar. Aquilo vinha de fora. Horas depois, os cálculos mostrariam que sua órbita não era elíptica nem parabólica, mas hiperbólica, a assinatura clara de um corpo interestelar. E então, o mundo recebeu seu nome, 3i Atlas, o terceiro visitante interestelar registrado na história da humanidade. O primeiro foi Oumuamua, em 2017, o segundo 2i Borisov, em 2019. Mas o 3i Atlas é diferente, muito diferente. Não só pela sua cauda brilhante ou pela coma ativa, mas pelo que ele representa. Estima-se que tenha entre 3 e 14 bilhões de anos. Sim, é possível que ele seja mais velho do que o próprio sistema solar. Pense nisso. Enquanto a Terra ainda era um inferno de lava e gases tóxicos, este viajante já cruzava o espaço profundo. E agora, depois de uma jornada que talvez tenha começado perto das fronteiras do disco espesso da Via Láctea, ele se aproxima de nós. Em outubro de 2025, passará a apenas 1,36 unidades astronômicas do Sol, entre as órbitas da Terra e de Marte. Para nós, um espetáculo. Para ele, apenas mais uma curva em sua trajetória infinita. Mas aqui está a pergunta que não sai da minha mente. O que ele carrega? Fragmentos de mundos que já não existem? Gelo formado quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos? Moléculas que poderiam contar a história da vida em outros cantos da galáxia? Ou algo mais? Algo que não é natural? Alguns cientistas já começaram a especular. Um Loeb, famoso por provocar a comunidade científica, sugeriu que pode ser uma sonda ou um fragmento de tecnologia alienígena. A maioria descarta essa ideia, dizendo que não há evidências sólidas. Mas a verdade é que quando se trata de visitantes interestelares, ainda sabemos muito pouco. E como Einstein costumava dizer, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Seja qual for a resposta, uma coisa é certa. Estamos diante de uma janela rara. Uma oportunidade que não se repetirá em milhões de anos. O 3i Atlas não ficará. Ele passará rápido, como um cometa que não olha para trás. E quando desaparecer no escuro além de Netuno, talvez nunca mais tenhamos notícias dele. O que você faria se tivesse apenas alguns meses para estudar algo que pode ser mais velho que o tempo da Terra? Essa é a corrida em que os cientistas estão agora. Uma corrida contra o próprio tempo. O James Webb já tem observações programadas.
Radiotelescópios do mundo inteiro estão atentos. É como se a humanidade inteira tivesse parado para olhar para um ponto brilhante, fugindo de nós. E eu, enquanto observo, não posso deixar de pensar: será que ele nos vê? Não com olhos, mas com alguma forma de registro, partículas de poeira, moléculas, sinais que ele levará para onde quer que vá. Talvez em algum canto distante do universo, alguém esteja fazendo exatamente o mesmo que nós, observando, medindo, se perguntando, mas a grande revelação ainda está por vir. No próximo capítulo, vamos seguir sua trajetória pelo passado, atravessando bilhões de anos de espaço e silêncio para tentar entender de onde o 3I Atlas veio e por que ele está aqui agora. Capítulo 2. A Jornada Interestelar. Para entender o 3I Atlas, precisamos viajar para trás no tempo, muito para trás. Imagine a Via Láctea não como vemos hoje, mas como era há bilhões de anos, mais turbulenta, mais jovem, repleta de tempestades estelares. Foi nesse cenário que o nosso visitante nasceu. A análise de sua trajetória sugere que ele não veio da nossa vizinhança galáctica, mas do disco espesso da Via Láctea. Essa região é como um arquivo antigo da galáxia. Estrelas velhas, pobres em metais, com idades que podem ultrapassar 10 bilhões de anos. Lá mundos se formaram muito antes da Terra existir, e muitos deles já desapareceram. É possível que o 3I Atlas seja um fragmento desses mundos extintos. Se pensarmos no tempo como um rio, o 3I Atlas é como uma gota que se desprendeu no passado distante e viajou sozinha por correntes cósmicas imprevisíveis. Sua superfície de gelo e poeira é um registro fóssil, preservando pistas da química primordial que existia antes mesmo de o Sol nascer. Os astrônomos acreditam que ele pode carregar água formada nas primeiras eras do universo, quando as primeiras estrelas explodiam, semeando elementos pesados pelo espaço. Mas a jornada não foi tranquila. Entre sua origem e o momento em que entrou no nosso sistema solar, ele pode ter cruzado vastos desertos cósmicos, regiões quase sem matéria, onde a radiação cósmica é constante e implacável. Durante bilhões de anos, micrometeoritos e partículas de alta energia atingiram sua superfície, esculpindo-a em formas que nem imaginamos. A cada colisão, pequenas camadas se desprendiam, mas o núcleo, o coração gelado do 3I Atlas, permaneceu intacto. Talvez ele tenha passado perto de outras estrelas, usando suas gravidades como estilingues, mudando sua rota várias vezes. É possível que em algum momento tenha cruzado um sistema planetário com mundos cobertos por oceanos, respirando atmosferas densas. Talvez tenha testemunhado colisões cataclísmicas, explosões de supernovas, ou mesmo se aproximado de buracos negros, escapando por pouco. O que o trouxe até nós? Pura coincidência cósmica? Ou ele segue uma rota invisível, guiado por forças que ainda não compreendemos? Na mecânica celeste, encontros assim são raríssimos. Um corpo como este poderia vagar por trilhões de quilômetros sem nunca se aproximar de uma estrela. No entanto, aqui está ele, cortando o espaço entre Marte e o Sol. Visível para quem tiver olhos e curiosidade para procurar. Quando os cientistas dizem que ele tem entre 3 e 14 bilhões de anos, não estão apenas lançando números. Essa estimativa se baseia na composição detectada, principalmente gelo de água e moléculas simples, como o íon hidroxila, OH, que sobreviveu intacto apesar das eras. Essa resistência sugere que ele passou a maior parte do tempo em regiões de extremo frio, longe de qualquer fonte de calor. Em outras palavras, este é um viajante das trevas. Agora, enquanto ele se aproxima, começamos a ver sua superfície reagir ao calor do Sol. O gelo que ficou dormente por bilhões de anos desperta, liberando jatos de vapor e partículas que formam sua cauda.
É como se ele estivesse respirando de novo, após um sono inimaginavelmente longo. E, para mim, isso levanta uma questão. Será que essa cauda que vemos hoje é a mesma que já brilhou diante de outros olhos, em mundos que existiram antes de nós? Será que, em algum canto da galáxia, civilizações antigas registraram a passagem desse mesmo cometa muito antes de nós termos telescópios para fazê-lo? O 3I Atlas carrega o peso da memória cósmica. Ele é um mensageiro silencioso que atravessa eras, talvez sem propósito, mas cheio de histórias gravadas em sua matéria. Olhar para ele é como abrir um livro que começou a ser escrito antes de a própria Terra ter páginas para contar sua história. No próximo capítulo, vamos abrir esse livro e examinar o que os cientistas já descobriram sobre sua composição: água, poeira, moléculas e talvez sinais inesperados que possam mudar nossa compreensão sobre como a vida pode surgir no universo. Capítulo 3. Segredos na composição. À primeira vista, o 3I Atlas parece apenas um cometa como tantos outros que já cruzaram nossos céus. Uma esfera irregular de gelo e poeira envolta por uma coma difusa, com uma cauda que brilha ao ser beijada pelo sol. Mas a ciência nos ensina que aparências podem enganar, e neste caso, enganam muito. Desde que foi identificado como um visitante interestelar, o foco da comunidade astronômica não tem sido apenas rastrear sua trajetória, mas desvendar sua composição. Cada partícula que se desprende do 3I Atlas é uma cápsula do tempo, contendo pistas sobre um passado tão remoto que se perde na própria infância do universo. Os primeiros espectros captados por telescópios terrestres revelaram algo fascinante. Mesmo a grandes distâncias do Sol, o cometa já estava liberando água na forma de vapor, detectada indiretamente através da presença de íons hidroxila, OH, na coma. Isso significa que o gelo em seu interior é extremamente puro e volátil, capaz de sublimar com um aquecimento mínimo. Essa pureza é rara. Cometas do nosso sistema solar, formados há cerca de 4,6 bilhões de anos, já passaram por múltiplos ciclos de aquecimento, perdendo parte de sua água original e absorvendo contaminantes. O 3I Atlas, por outro lado, parece ter passado a maior parte de sua existência congelado em silêncio, protegido das estrelas e de seus ventos solares. Os cientistas suspeitam que ele contenha outros voláteis ainda mais sensíveis, como dióxido de carbono, CO2, monóxido de carbono, CO, e amônia, NH3. Para confirmar isso, observações com o telescópio espacial James Webb já estão programadas para agosto e dezembro de 2025. Com sua sensibilidade no infravermelho, o Webb poderá detectar a assinatura química desses compostos, revelando muito sobre as condições em que o cometa se formou. Mas há um detalhe que mexe com a imaginação: a possibilidade de encontrar moléculas orgânicas complexas, aquelas que são blocos fundamentais para a vida. Aminoácidos, hidrocarbonetos, compostos que, se lançados em mundos jovens, poderiam atuar como sementes biológicas. Não é impossível. Afinal, já encontramos tais moléculas em cometas locais, como o 67P Churyumov-Gerasimenko. O que torna o 3I Atlas especial é que, se tais compostos forem detectados nele, significará que os ingredientes da vida podem estar espalhados por toda a galáxia, viajando de estrela em estrela. A superfície do cometa também guarda segredos. Imagens do Hubble mostram que sua coma não é perfeitamente simétrica, sugerindo que jatos de gás escapam por regiões específicas, talvez de fissuras ou crateras formadas por impactos milenares. Esses jatos, ao expelirem matéria, agem como pequenos propulsores, alterando levemente sua rota. Um detalhe que pode explicar por que sua velocidade e trajetória precisam ser recalculadas constantemente. Outra característica intrigante é a cor da luz refletida por sua superfície.
Dados indicam um tom levemente avermelhado, típico de objetos cobertos por tolinas, compostos orgânicos formados pela ação da radiação cósmica sobre o gelo por bilhões de anos. Essas tolins podem ser o registro visível da idade absurda do 3I Atlas, camadas e mais camadas acumuladas durante sua jornada interestelar. Mas cada descoberta levanta novas perguntas. Por exemplo, por que ele ainda mantém tanto gelo exposto se passou por regiões hostis da galáxia? Como ele sobreviveu a possíveis encontros com supernovas e ventos estelares intensos? E, acima de tudo, será que sua composição é comum em outros corpos interestelares? Ou estamos diante de algo único? Enquanto os instrumentos se preparam para analisá-lo em mais detalhe, nós, observadores, só podemos contemplar a ironia. Esse cometa passou bilhões de anos viajando para chegar até nós, e nós temos apenas alguns meses para tentar entendê-lo antes que ele desapareça para sempre. É como se tivéssemos encontrado um manuscrito perdido de uma civilização antiga, mas pudéssemos folheá-lo apenas por instantes, antes que o vento o levasse. No próximo capítulo, vamos acompanhar a passagem do 3I Atlas pelo Sistema Solar, explorando como sua aproximação do Sol transformará não apenas sua aparência, mas talvez a própria maneira como entendemos a química dos corpos que vêm de fora. Capítulo 4. A passagem pelo Sistema Solar. O 3I Atlas já cruzou a fronteira invisível que separa o espaço interestelar da nossa vizinhança. Agora, cada dia que passa é um passo mais fundo dentro do domínio do Sol. A gravidade o puxa, a radiação o aquece, e o gelo que dormiu por bilhões de anos desperta num espetáculo que para nós é raro e precioso. Sua rota é precisa como um cálculo de física, mas sua dança é viva e imprevisível. O cometa segue uma trajetória hiperbólica, veloz demais para ficar preso à gravidade solar. Ele entrou vindo do alto da eclíptica, o plano onde giram os planetas, e fará uma curva larga, alcançando seu ponto mais próximo do Sol em 29 de outubro de 2025, a 1,36 unidades astronômicas, entre as órbitas da Terra e de Marte. Depois, continuará sua viagem, sumindo no frio do espaço profundo. Ao contrário de muitos cometas que conhecemos, o 3I Atlas nunca mais voltará. Não há órbita periódica. É um visitante único, um lampejo no tempo, e a única chance que temos de estudá-lo é agora. É como tentar decifrar uma carta que o vento trouxe, sabendo que em breve ela será levada para sempre. À medida que se aproxima do Sol, sua aparência muda. A coma, inicialmente discreta, cresce e se ilumina. A cauda, formada por dois componentes, uma de poeira, dourada e curva, outra de gás, azulada e reta, começa a se estender por milhões de quilômetros. Cada partícula que se desprende do núcleo é um pedaço da história do cometa, arrancado pela força invisível do vento solar. Essa cauda não é apenas um fenômeno bonito, é também um laboratório natural. Ao analisar a luz que atravessa o gás e a poeira, os astrônomos podem identificar sua composição química, confirmando ou descartando teorias sobre a origem do 3I Atlas. Cada emissão espectral é como uma assinatura, um nome gravado em fótons que viajam até nossos telescópios. Mas a passagem pelo Sistema Solar não é apenas um espetáculo científico. É também um evento dinâmico que interage com o ambiente planetário. Partículas da cauda podem cruzar a órbita de Marte, criando microchuvas de meteoros invisíveis. A interação com o campo magnético solar pode gerar distorções, torcendo e fragmentando partes da cauda. Essas mudanças rápidas desafiam nossos modelos, lembrando que, por mais que calculemos, a natureza gosta de nos surpreender. O momento do periélio será o auge da sua luminosidade. Se as previsões estiverem corretas, telescópios amadores poderão observá-lo como um ponto esverdeado com uma cauda difusa, especialmente no hemisfério sul.
Não será o cometa mais brilhante já visto, mas será, sem dúvida, um dos mais significativos da história da astronomia, pela simples razão de que não pertence a este lugar. E há outra questão que intriga. O calor do Sol pode alterar seu núcleo de forma irreversível. Se ele contiver compostos altamente voláteis, o aquecimento repentino pode provocar explosões internas, fragmentando-o. Já vimos isso acontecer com cometas locais, como o Wisson, que se desintegrou ao passar perto demais do Sol. No caso do 3I Atlas, mesmo uma fragmentação parcial seria uma oportunidade única de analisar seu interior. Essa passagem também nos dá algo mais intangível, mas profundamente humano. A sensação de sermos testemunhas de um momento único. Quando ele desaparecer no horizonte estelar, nós ficaremos aqui, olhando para o espaço, sabendo que o 3I Atlas seguirá viajando por trilhões de quilômetros, talvez cruzando outros sistemas planetários, talvez permanecendo no vazio por eras inimagináveis. E no silêncio da sua partida ficará uma pergunta: o que ele terá levado de nós? Talvez partículas de poeira terrestre capturadas na cauda, talvez sinais de rádio que escaparam de nossas transmissões, talvez nada. Mas de uma forma ou de outra, nosso encontro ficará registrado nele, assim como ele ficará registrado em nós. No próximo capítulo, vamos mergulhar nas teorias e especulações sobre o que o 3I Atlas realmente é. Será ele apenas um fragmento natural do passado cósmico? Ou pode carregar um propósito mais misterioso, como sugerem alguns cientistas? Capítulo 5. Mistério e possíveis explicações. O 3I Atlas é, antes de tudo, um objeto físico. Gelo, poeira, moléculas, um corpo natural que obedece às leis da física. Mas a ciência não vive só de respostas, vive também de perguntas. E algumas das perguntas em torno desse cometa são desconfortáveis, porque mexem com o que acreditamos saber sobre o cosmos. A explicação mais aceita é que ele seja um fragmento ejetado de um sistema planetário distante. Talvez uma colisão colossal entre mundos gelados ou a passagem próxima de uma estrela vizinha tenha arremessado esse pedaço de gelo para fora de sua casa original. Sem gravidade para segurá-lo, ele vagou livre pelo espaço interestelar até que, por acaso, cruzou o caminho do Sol. Essa narrativa é elegante, lógica e estatisticamente provável, mas há outros caminhos de pensamento. Astrônomos como Avi Loeb, que já se tornaram quase sinônimos de ideias ousadas, lembram que a natureza nem sempre é a única autora do que vemos no espaço. Eles sugerem que alguns objetos interestelares poderiam ser artefatos de engenharia extraterrestre. Talvez sondas não tripuladas, talvez destroços de tecnologia antiga, vagando há milhões de anos após cumprirem seu propósito. Essa hipótese, no caso do 3I Atlas, se apoia em alguns pontos curiosos. Primeiro, sua trajetória é extremamente precisa e estável, como se tivesse sido moldada para cruzar o plano dos planetas. Segundo, o fato de ainda conservar muito gelo volátil, mesmo após bilhões de anos exposto à radiação cósmica, o que poderia indicar algum tipo de proteção incomum. E terceiro, sua aparência assimétrica, com jatos ativos em locais específicos que poderiam, se quisermos forçar a imaginação, se assemelhar a mecanismos de propulsão natural ou artificial. Claro, a comunidade científica trata essas ideias com cautela. Não há evidência concreta de artificialidade. Mas não podemos esquecer, o primeiro visitante interestelar, Oumuamua, também apresentou comportamento estranho, acelerando de forma sutil, sem que houvesse sinais claros de emissão de gás. Isso acendeu debates que até hoje não se apagaram. O 3I Atlas pode reacender essa chama. Mesmo se aceitarmos que ele seja totalmente natural, sua idade e composição levantam implicações profundas. Se moléculas orgânicas complexas forem detectadas nele, isso reforçará a hipótese da panspermia,
a ideia de que a vida pode ser distribuída pelo universo através de cometas e asteroides. Nesse cenário, o 3I Atlas não seria apenas um visitante, seria um mensageiro, carregando sementes de vida para onde quer que vá. Também há um lado quase filosófico nesse encontro. Por que ele veio agora, no curto período em que a humanidade existe e tem tecnologia para detectá-lo? É pura coincidência? Estatisticamente, deveria haver milhares de objetos assim cruzando o sistema solar ao longo de milhões de anos. Mas até agora só detectamos 3. Isso pode significar que tais encontros são raríssimos, ou que simplesmente não estávamos olhando. Para alguns, essa coincidência é apenas isso, sorte. Para outros, é um lembrete de que o cosmos é vasto e imprevisível, e que podemos estar prestes a aprender algo que mudará a forma como vemos a vida, a origem dos mundos e nosso lugar na galáxia. O 3I Atlas seguirá sua jornada. Dentro de alguns meses, ele será apenas um ponto cada vez mais distante, apagando-se no frio profundo, levando consigo mistérios que talvez nunca desvendemos. Mas, como todo bom enigma, sua maior função talvez seja nos fazer perguntar. Perguntar sobre a vida, sobre a origem, sobre o destino. Perguntar não apenas o que é ele, mas o que somos nós diante dele. E talvez daqui a bilhões de anos, em algum ponto distante do cosmos, outra civilização levante os olhos para o céu e veja esse mesmo cometa passar. Talvez eles também se perguntem de onde ele veio e quem o observou antes. Talvez, nesse momento, sejamos nós os fantasmas de uma história que o 3I Atlas continua a contar. Se você quer dar o próximo passo nessa jornada, existe uma descoberta recente do telescópio James Webb que pode mudar tudo o que pensamos sobre a origem e o destino do cosmos. Clique agora e assista ao vídeo na descrição e venha aprender por que a descoberta do James Webb pode mudar tudo sobre o universo. Porque as respostas que você procura podem estar muito mais perto do que você imagina.